Nesse vídeo eu vou falar sobre os mitos e verdades da lipoescultura ou lipoenxertia, que é a retirada da gordura e a colocação dela novamente em outra parte do corpo. Assista o vídeo até o final. Então, amigos do Clube da Plástica, esse vídeo eu vou falar de algumas dúvidas, algumas curiosidades, alguns mitos, que existe sobre o procedimento da lipoescultura, que nada mais é do que a lipoaspiração, a retirada da gordura de algum local do corpo e a recolocação dessa gordura após o preparo em outro local do corpo. Um mito muito comum, uma dúvida muito comum que as pacientes têm é se ela poderia usar a gordura de uma outra pessoa, de um parente, tirar a gordura dela e colocar nela. Isso aí seria como se fosse um transplante de gordura, não um enxerto propriamente dito de gordura. Seria um transplante. Então, nesse caso, não, a gente não pode fazer isso. Porque um transplante de algum tecido, o nosso organismo, ele inicialmente reconhece aquilo como não sendo dele e ele cria, anticorpos, uma cascata, de rejeição àquele tecido por não ser dele. Então, até quem faz transplante de órgãos tem que tomar vários remédios para diminuir, essa resposta do organismo. Então, não seria normal, não seria uma coisa bem aceita você fazer um transplante de gordura para fins estéticos. Então, a gente só pode usar a própria gordura do paciente nele mesmo. A gente tira a gordura dele, prepara e recoloca nele novamente. Algumas pessoas também chegam no consultório, falando que, doutor, mas essa gordura que vai ser colocada, eu já ouvi falar que ela absorve com o tempo, e aí ela some, ela desaparece. Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que de um total de tudo que é colocado, alguma parte vai ser absorvida pelo organismo porque ela não vai ter a pega que a gente chama. O que seria a pega? É a sobrevivência daquela célula de gordura que a gente tirou viva de um local do seu corpo e a gente recoloca ela em outro lugar. Ela tem que se manter viva naquele novo local. Alguma dessas células elas vão sofrer processo de morte celular e o organismo vai reconhecer aquilo como uma célula que não está ativa e vai absorver ela para se livrar dela daquele local. Então, uma parte sim da gordura é absorvida, mas uma outra parte vai sobreviver e vai continuar no local. Existe variação grande de quanto que fica na paciente. Tem pacientes que às vezes ficam até 70%, 80% de tudo aquilo que é colocado, e outras pacientes, infelizmente, ela tem uma absorção grande do conteúdo, ficando somente 30%, 40% de tudo aquilo que foi colocado. Então, o que acontece é que quando a gente faz a lipoenxertia, a gente acaba fazendo um tratamento, a gente coloca um pouco mais de gordura do que a gente quer que fique para já contar um pouco com essa absorção, quando dá para fazer isso. Em alguns casos não dá para fazer porque a paciente não tem tanta gordura para doar, mas quando ela tem bastante gordura, a gente pode aproveitar essa gordurinha e colocar um pouco a mais, espalhar um pouquinho mais para tentar ter uma maior pega desse tecido no local e ter uma absorção menor. Uma outra dúvida também que as pacientes têm é que se ela emagrecer ou ela engordar, vai haver variação de volume naquele local onde foi colocada a gordura? Isso é verdade sim, porque na verdade a célula que a gente coloca lá é um adipócito, que é uma célula de gordura que ela vai aumentar o seu volume se a pessoa começar a ganhar peso. Como a pessoa ganha peso colocando muito carboidrato, muita energia para dentro e não gastando essa energia. Aí o organismo ele começa a produzir começa a colocar essa energia que foi colocada para dentro, que está em excesso, que ele não está gastando, numa reserva. Essa reserva são os adipócitos, são as células de gordura. Então, nesse caso, naquele local, por exemplo, o bumbum, eu botei uma gordurinha no bumbum, a paciente estava pesando 60 quilos. Se ela começar a ganhar peso, aumentar o volume, 65, 70 quilos, 75 quilos, ela está tendo um aumento dessa reserva energética dela que não está sendo consumida. O organismo pode aproveitar aqueles adipócitos que foram colocados no bumbum para inchar eles e eles vão aumentar de volume. Então a pessoa tem que ter noção de sempre tentar manter aquele volume, aquele peso dela, dito ideal para ela, durante toda a fase da vida dela, para não ter essas variações. E a mesma coisa acontece se ela emagrecer. Se ela perder peso, ela pode usar aquele adipócito, aquela energia que está ali naquele adipócito no bumbum para queimar. E aí o adipócito diminui de tamanho também. Tem um mito que fala que o organismo da paciente pode rejeitar a gordura
que foi colocada. Isso não é verdade. O organismo ele não pode rejeitar propriamente dito, ao pé da letra essa palavra, porque a gordura, a célula, é da própria pessoa. Então, se ela tem mesmo DNA ali, o organismo ele nunca vai reconhecer aquilo como não sendo dela e não vai ter um processo de rejeição. O que pode vir a acontecer é processos inflamatórios ou infecciosos nessa gordura. Se a pessoa tiver uma infecção na região onde foi colocada a gordura, ela vai expulsar aquilo porque vai virar ali um abscesso, mas não porque o organismo rejeitou a célula de gordura dela. Outro caso é se a pessoa tem uma morte celular muito grande dessa gordura e aí faz um processo inflamatório grande na região, por aquela gordura que não está viva, né, começar a criar um processo de expulsão do organismo muito intenso e faz um processo inflamatório naquela região e pode sair em forma de seroma ou de lipólise, que é aquela gordura no estado líquido, né, que fica bem amarelinha e o organismo começa a expulsar. Isso pode vir a acontecer. Essas duas coisas são bem raras, é muito difícil você ver um caso de infecção numa lipoescultura ou de uma inflamação grande, porque se você tomar todos os cuidados necessários para fazer a lipoescultura, o organismo, ele, na maioria das vezes, aceita muito bem esse tipo de procedimento. Em quanto tempo a paciente pode observar o resultado final do que ficou, né, da gordurinha que foi colocada? A gente tem uma média de mais ou menos 3 a 4 semanas, que é o tempo que leva para o organismo dar aquela pega total do enxerto que foi colocado naquela região, né, da aceitação ali, da pega ali daquelas célulazinhas naquela região. Então a gente dá para a paciente mais ou menos em torno de 30 dias para observar isso. Lógico que às vezes fica um edema, né? A paciente às vezes incha muito na região, ou então pega um vasinho, dá um hematomazinho ali em algum local, ainda mais se você tiver que fazer algum descolamento de pele, isso pode acontecer, e aí pode se postergar o resultado final devido ao edema, o inchaço grande naquela região. Mas a gente fala para a paciente que é mais ou menos em torno de 30 dias a observação do que vai ficar realmente ali no local. Então era isso aí, pessoal, que eu tinha para dizer sobre os mitos e verdades da lipoescultura, da lipoenxertia. Espero que vocês tenham gostado. Continue mandando suas dúvidas, seus comentários, suas dicas, e a gente vai fazendo os vídeos conforme for possível. Um grande abraço e até a semana que vem.